Fala pessoal, aqui é o Breno da Real Café. E aqui é a Camila, também da Real Café. E estamos começando mais um episódio do podcast Pausa pro Café. Pessoal, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado, a gente já estava aqui iniciando uma prosa antes, né? Vem de longe, já morou em alguns estados, já esteve aqui conosco no Espírito Santo e atualmente está em Minas Gerais. Então, o nosso convidado vem de longe dessa vez. Exatamente. E a gente convida, então, o Ricardo Schneider para bater esse papo com a gente. Ricardo, que está atuando na Tristão Varginha. Obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. É um prazer ser surpreendido com esse convite em cima da hora. Mas, como vocês falaram, era uma oportunidade, é uma honra ter ser lembrado para participar desse podcast que tá bombando aí nas intranets por enquanto. Não, e a gente sempre fala, né, cara, tava faltando alguém de Varginha, tá faltando alguém de Varginha e não dava pra perder essa oportunidade. Isso aí, Schneider veio, né, para um outro compromisso aqui em Vitória, então a gente conseguiu uma agenda e que bom, porque aí a gente se aproxima cada vez mais de Varginha, que é o nosso desejo, e vocês da gente também. Isso aí. Schneider, pra gente começar a nossa pergunta básica aqui, quem é você na pausa pro café? Bom, eu sou um funcionário dessa empresa nesse momento. Eu sou um cara muito curioso, um pouco inquieto. Eu acho que até por isso explica um pouco a minha trajetória de vida, né? Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, vamos trabalhar. E dentro da empresa me encontrei e fui subindo os degraus e estou onde estou. Mas a curiosidade e essa inquietude não me deixaram ainda, graças a Deus. Legal. Isso é bom, né? Te provoca todos os dias. Quanto tempo de empresa você tem, Schneider? Eu vou completar 25 anos agora em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Tá fazendo bodas. Bodas. 25 anos é boda de quê? Prata. É prata? Prata, Bodas de prata. Muito legal. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse início aqui no Grupo Tristão. Como eu comentei aí pra te convidar, né? Você já esteve aqui conosco na unidade de Viana e agora está em Varginha, mas como que é essa história? Como vem sendo construída? Como eu falei, eu comecei na empresa meio saindo do colégio, sem um norte definido, e eu já tinha trabalhado na empresa. Eu trabalhei na empresa com 15 anos. Eu entrei como menor aprendiz, trabalhei um ano na época lá em Varginha, no escritório de compra, e o armazém era separado do escritório de compra, e um funcionário antigo lá da Tristão estava saindo, e ele que assessorava ali o comprador da época, que era meu pai, o Dalvino. E ele estava saindo, ia começar a mexer com corretagem, e eu entrei para ajudar. Então a parte de torra, a parte de classificação, fui aprendendo a torrar café, classificar café, a ajudar nos processos internos ali, que era tudo muito manual, tinha que preencher os recebimentos tudo na mão. E trabalhei esse primeiro ano ali com 15 anos. Começou a atrapalhar o colégio, aí quando acabou aquele ano eu parei. E depois eu voltei ao final da formação de ensino médio e já entrei sabendo um pouquinho, já tinha uma familiaridade com o café, por ter um ano relativamente intenso, porque eu em meio período fazia o que ele fazia no dia inteiro, então foi bem intenso. E aí eu comecei reaprendendo várias coisas, aí já não tinha esse escritório separado, já era junto com o armazém, e ali eu fui ajudando na classificação, porque é onde é mais legal, né? Para mim sempre foi mais legal ali a parte de classificar e torrar café e provar, e é o diferente. E o café, eu sempre falo, o café ele é muito diferente de tudo que a gente vê. O meu irmão trabalha numa indústria que produz de tudo, mas não tem aquele charme do café. E aí o café você está ali, você prova, e tem esses aspectos sensoriais, e você vai entrando naquilo e vai te cativando.
E aí dali passou um ano, nesse meu primeiro ano eu vim para Vitória, também para estudar, tentar fazer, estava fazendo cursinho para a faculdade, e aí vim trabalhar aqui, consegui uma colocação lá. E aí ali passei na mesa de operações e ali que eu apaixonei. Ali eu achei que ali era o meu lugar e lutei para continuar ali. Em alguns momentos até eu tive que mexer com horários e tive que tomar umas decisões se eu vou para a vida, seguir uma vida acadêmica ou se eu vou continuar aqui. Mas eu queria continuar ali, que eu gostei muito ali. Eu trabalhei do lado do Márcio, que hoje é o superintendente da Tristão, 15 anos do lado dele. Então ele me ensinou muita coisa, aprendi bastante com ele. E aí, nesse tempo, a gente saiu lá do Conilon, veio para cá, teve muita coisa aconteceu, e o Dalvino, que é o meu pai, era o diretor da Tristão em Varginha, ele estava aposentando. E aí surgiu a possibilidade de eu assumir e colocar meu nome à disposição. E a empresa gostou da ideia, e hoje eu estou gerenciando a filial de Varginha, vai fazer 8 anos que eu estou lá. Eu me recordo da sua transição, saindo daqui da unidade e indo para Varginha. Quando eu cheguei aqui você já estava lá em Varginha, não tive o prazer de conhecer você aqui ainda. Eu tive uns 3 anos mais ou menos. Foi. Porque foi de 2000, a gente mudou para cá em 2010, se não me engano, e eu fui para lá no final de 2013. Então foi mais ou menos uns 3 anos. Mais ou menos isso, Eu lembro muito, assim. E aí você comentou na sua fala, né, que o seu pai estava na cadeira de diretor, sim, né, sim. enfim. E como que é ser sucessor do seu pai? Esse processo. Olha, aí? A gente já tinha uma interação grande durante todos esses anos que eu trabalhei aqui, porque como eu estava na parte comercial, e ele também em vários momentos estava na parte comercial lá, existe uma subordinação na parte de negócios, claro que não hierárquica, mas na parte de negócios sim. Então é algo que sempre foi trabalhado com uma separação muito grande, tem que ser, não tem outra forma. Ele não poderia ser meu pai enquanto eu estava na empresa, então a gente, desde o início eu tive que aprender a separar isso, e nunca foi muito conflituoso não, porque nas situações que se apresentaram em que isso poderia ser um problema, eu falava, bom, eu tenho que me escorar em algo que seja verificável, e verificável é a verdade. Então, quando surgia algum conflito, alguma coisa, eu falo, não, o que aconteceu, o fato foi esse, assim que aconteceu. Então, eu sempre lidei muito bem com isso. E aí, quando eu fui para lá, eu herdei a equipe, de certa forma, mas é uma equipe muito qualificada. Uma das características do meu pai é que ele sempre formou muitos funcionários, não só dentro da empresa, como para fora dela. Tem pessoas que trabalham no mercado de café hoje que foram estagiários ou trabalharam na empresa, tem corretores de café lá na região que trabalharam na empresa, tem estagiários da UCC que foram em parte treinados por ele, eles mandavam sempre muitos estagiários para lá e ficavam meses e meses lá. Então ele sempre teve essa característica de formar funcionários, formar pessoas dentro da empresa. Então foi relativamente tranquilo, porque eu já conhecia a maioria das pessoas, eu conhecia muito bem o meu pai, eu conhecia principalmente o estilo dele de gestão, e isso me permitiu entender aonde que seria interessante mudar e o que seria interessante manter. E até para perceber algumas reações das pessoas. Eu sabia que o impacto dele tinha sido muito grande na filial, na formação dessa equipe. Então foi muito tempo que ele ficou lá, 25 anos no armazém. Então eu tive a vantagem de conhecer muito bem quem eu estava sucedendo. Dentro e fora da empresa. Essa é uma vantagem, porque você já sabe o que esperar da equipe de certa forma.
Isso é mais pura verdade. Nossa. E uma coisa, você falando um pouquinho da filial, hoje em dia com o Teams fica mais fácil, todo mundo tem a fotinha, tem todo mundo, a gente consegue ver pela câmera, mas há um tempo atrás, quando a gente ligava para alguém de Varginha, a gente só conhecia a voz da pessoa e não sabia com quem a gente estava falando. Hoje em dia a gente conhece um pouco mais. Mas conta um pouquinho, como que é a filial de Varginha? Como que são a operação lá, para a galera que não conhece? A nossa unidade lá é uma unidade de compra e venda. Ela está diretamente ligada com a operação comercial da empresa, então a gente conversa diariamente e constantemente lá com o pessoal do trade, com o pessoal do tráfego, o Thiago, o Márcio, o Ricardo Oliveira, a Juliana, a equipe toda lá, a gente fala o tempo todo, porque nosso ponto de compra lá, ele funciona direto, então todo café que a gente exporta por lá, é comprado lá, o café que vai para o mercado interno é comprado e vendido lá, mas tudo isso alinhado aqui com a matriz. Então a gente vai reportando o mercado, a gente recebe também deles as orientações e isso vai se retroalimentando e a gente vai trocando ideia, ajustando. O Ricardo passa a programação de embarque, aí a gente vai atrás de fazer os fretes para exportar o café, toda a condução da entrada de café, das compras dos produtores, de cooperativa, de comerciante, e a maquinação, toda a equipe de qualidade lá também conduz diretamente lá. Isso foi uma mudança que ocorreu depois da minha ida para lá. A sala de café aqui que orientava a operação lá. Hoje em dia não, hoje em dia já tem uma autonomia direta lá, a tomada de decisão de maquinação, de atender os padrões, de atender os blends. Então é uma unidade que está longe, né? É a única unidade fora aqui do complexo industrial, e a gente tem parceiros no Cerrado, então a gente tem outro lado, mas unidade mesmo, filial, é a única. Mas a gente está muito próximo nessa parte comercial e sempre querendo aproximar mais das outras áreas, né? Essa integração, eu acho que ela é muito importante. A gente quer aproximar cada vez mais do RH, quer aproximar cada vez mais do financeiro, da controladoria, porque isso só ajuda a gente a desempenhar melhor o nosso papel. Sim, e Breno comentou, né, de ver só a foto, que agora a gente consegue ver pelo menos a foto. Me veio à memória o dia que eu conheci a Mina, que foi na comemoração de 80 anos do Grupo Tristão, onde vocês vieram, né? Se talvez não toda a equipe, mas boa parte da equipe veio. Foi um momento muito especial, a gente teria esse novo reencontro no ano de 2020, que infelizmente foi suspenso, adiado, mas vai chegar, né? Vai ter esse momento de novo. E aí esse momento de integração a gente vem buscando de todos os lados, né? De lá, de cá. Inclusive a Cipate, vocês começaram a participar conosco por conta disso. E como que é o clima da Tristão Varginha? Como que são as pessoas ali? Como que é a cultura dentro daquela empresa? Como que é um pouquinho os bastidores? A equipe, a gente tem um núcleo lá de funcionários já com bastante tempo de casa. Então, a própria Mina é uma funcionária que eu lembro da Mina quando eu entrei naquele período de menor aprendiz com 15 anos. Então a Mina já estava lá. Mas ela estava uma menina lá. Sim, também, era né? uma Menina. Ela estava aprendendo também. Então a Mina eu conheço desde de muito novo. Até porque a Mina, sendo funcionária, até às vezes tinha alguma coisa da empresa. Eu, como filho essa então gerente, família, né, dentro da empresa. já a conhecia. E aí, mas a gente tem bastante gente lá eu vou fazer 25, eu tenho bastante gente lá que tem mais tempo que eu. Tem gente que está lá desde que o armazém foi inaugurado, desde 91. Então eu tenho o Helder, tenho o Gilberto, tem... Aí já comecei a nomear e se eu esquecer alguém vai ficar ruim. Alguém vai ficar bravo. Mas o Helder e o Gilberto são dois que estão desde do início da fundação do armazém, que é em 91. Quase cortaram a fita, se não cortaram a fita. Praticamente cortaram a fita. Tava na foto da inauguração, né?
E eu acho até que eles entraram antes um pouquinho, eles foram contratados antes da inauguração. Então eles já eram funcionários quando a fita foi cortada. Que bacana. Mas aí a gente tem o próprio Andreilson, tem muito tempo, o Samarone, o João. Então tem muita gente no armazém, ainda tem um monte, tem o Denis, tem o Sidney já que tem um tempão, o Carlão saiu e voltou. Então tem muita gente lá com muito tempo de casa. Então a gente tem um núcleo de funcionários que enxergam a empresa como mesmo uma faz parte deles, né? Então é uma equipe que realmente veste muito a camisa, ela é muito pró-empresa. E isso fica muito claro às vezes até no ímpeto de querer resolver as coisas. E hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande para fazer as coisas dentro de todas as normas. Então a época dos improvisos já acabou. Então a gente tem sempre esse cuidado de reforçar muito. Não, a gente quer resolver, mas não tem por que ser feito. Não é porque tem que ser feito que tem que ser feito Não, às vezes a gente vai ter que dar um passo atrás, mas não vai ser o ideal que você tem na cabeça de eu tenho que resolver isso hoje. Não precisa. A empresa já não precisa mais dessa urgência. Ela precisa que seja feito bem feito. Então, esse ímpeto de, não, mas a gente tem que fazer, porque tem que resolver, porque tem que... Não, calma, a gente vai resolver, mas vamos dar um passinho, vamos esperar e vamos resolver certinho. Mas é uma equipe muito, muito dedicada, que trabalha demais. A gente até tá num momento que a gente vem aí já há um bom tempo trabalhando num nível intenso. Porque o mercado comércio ele tem essa característica, né? Ele às vezes dá oportunidade, você tem que agarrar a oportunidade, porque pode ser que amanhã não tenha. Então a gente vem trabalhando, a equipe responde muito bem, ela quando demandada, ela gosta de trabalhar, ela se incomoda quando o movimento desacelera. Então fica isso transparece, né? Então e a gente já está em processo de renovação em algumas áreas, a gente tem novas contratações, ampliando a equipe de qualidade, já tem no armazém, a gente já começou a mexer também em algumas coisas, entendendo ali o potencial de alguns funcionários para desempenhar melhor em outra área. Então a gente já começa a enxergar que tem espaço para crescer mais também, até aumentar a equipe. A gente tem algumas propostas, vamos conversar com a diretoria e eu acho que são coisas que conversam muito com o que o mercado demanda hoje em dia, né? Você tem que ter a pauta do ESG, você tem que fazer ela bem feita e a empresa precisa disso, o mercado precisa disso e a gente precisa responder à altura, né? Então a gente é uma equipe que ela mescla bem experiência e juventude e tá indo bem, tá caminhando bem. Bacana. Quando você traz na sua fala, né, todo esse contexto, a gente percebe como que cultura é uma só, né? Então, é bem similar ao que acontece aqui nas unidades de Viana, né? Então, assim, a gente tem uma galera com muita experiência e aí, enquanto RH, eu percebo também, vocês têm movimentações internas, né? A valorização do profissional interno ali de carreira. Percebo também a retenção dos aprendizes, que vocês também, né, entram como aprendiz e acaba ficando ali dentro do grupo. É um período de experiência prolongado, né? Você enxerga muito os potenciais ali. A gente já tem agora a Annelise e teve o Maicon, que escolheu sair porque vai empreender. É muito legal, teve uma experiência lá, foi um excelente funcionário. E a gente conseguiu repor com a menor aprendiz. A gente falou, nossa, vai completar 18 anos, vai entrar, vai trabalhar. E é muito legal assim, isso mesmo. Essa cultura, né? Como você também falou, a questão do ensinar, do estar ali, do desenvolver aquele profissional. Então, isso é importante e a gente percebe ser muito similar a isso, que reforça que cultura dentro de um grupo é uma só. Né? Claro que tem suas particularidades, até pela região, né? Cada região também traz uma cultura diferente. Claro. Mas a gente consegue entender o contexto dos valores da empresa perpetuando aí no grupo. Não, com toda certeza. E foi o que você falou, né? Querendo ou não, um estágio, aprendizado, exatamente para isso. Para a pessoa aprender, para a pessoa viver aquilo ali
E é uma oportunidade, não deixa de ser uma Sim. oportunidade. E Muito tá aí, legal. né? Se você foi aprendiz. Eu fui, exatamente. Às vezes eu esqueço disso, mas eu fui. É importante lembrar. Né? Eu Porque lembro traz até uma do meu motivação. salário, até hoje. O salário de aprendiz era R$81, só que 11 eu tinha que repassar pro CIE, então sobrava 70, né? E Era até muito disso, era um né? dinheiro legal, era um Era dinheirinho dinheiro legal. É. Hoje, R$70 tá difícil comprar alguma coisa. Muito legal, muito legal. Você falou, Schneider, da região ali, né? Como que é a relação de vocês, enquanto empresa, enquanto instituição, também com as outras empresas da região? Porque é um local ali do café, né? Lá é um município que a economia gira muito em torno do café. Então tem, e a gente às vezes pensa no armazém, no produtor, mas tem toda uma rede de apoio que se beneficia muito do café. Porque você tem os corretores, você tem as transportadoras, o pessoal dos armazéns, o pessoal dos escritórios de compra, você tem associações de classe, você tem pessoal de multinacional. Então é muita gente que tem que estar lá, e a gente nota que tem gente que tem armazém em outros lugares, mas quem tem armazém em outros lugares tem pelo menos um escritório de compra lá, porque lá centraliza muito. Então existe uma integração, a gente participa ativamente lá do Centro Comércio Café de Minas Gerais, e é um lugar de se reunir para lidar com pautas da categoria, né, do segmento, do setor, e a gente tenta se ajudar, e isso acontece com certa frequência, particularidades de novas regulamentações, questões que surgem, e a gente tenta sempre buscar experiência de um lado, ajudar do outro, e tem uma troca muito boa de informações e de experiências. Então é uma cidade que respira, que vive o café, né? Então até tem um evento que é promovido junto com a Associação de Lojistas, que é uma Semana do Café. É uma semana que para mostrar para a cidade, então tem várias atividades, é feita em parceria com algumas entidades, mostrar a importância do café para a economia local. Legal. Então eles fazem algumas ativações, envolvem a parte de comércio, a parte de outras empresas que tramitam ali na cidade, para realmente uma valorização do café, porque realmente ele é uma força motriz muito grande ali na cidade. Pô, que legal. Quando você fala de café, assim, pro pessoal que tá nos ouvindo, que tipo de café geralmente é muito específico na região? Que tipo de café os produtores buscam cultivar, assim, para fazer negócio? Olha, o sul de Minas, ele é uma região muito tradicional de café, e é uma região diferente aqui do sul, aqui do estado. A produção de lá ela é uma produção maior. Aqui você tem muitos produtores pequenos, você tem uma região muito acidentada, então você tem muitos microclimas específicos. Claro, a tecnologia aqui tá tão avançada quanto a de lá, aonde dá para avançar, né? O pessoal aqui faz um trabalho fantástico de qualidade. Quando eu estava aqui, eu acompanhei a evolução dessa qualidade através do concurso de qualidade nosso. Então, eu vi isso de perto acontecer. Então, mas lá a gente tem a característica de produtores maiores, fazendas um pouco mais estruturadas, até pela questão topográfica, né? Permite a mecanização, você tem estruturas maiores, o pessoal há mais tempo no café. Então, a produção lá é de arábica, o clima lá ajuda um pouco, então os cafés lá são finos, não tem muita necessidade de irrigação, porque as chuvas são regulares, né? Tirando os anos que não são, mas são regulares, ao contrário do Cerrado. O Cerrado já precisa de irrigação, porque é seco. Aqui você já tem que ter um cuidado muito grande
no pós-colheita, porque chove, a umidade é alta, então você tem que... Por isso que o cereja aqui, o cereja descascado, difundiu tanto e é o caminho para você fazer qualidade. Lá você está no meio disso. Você tem uma umidade regular durante as épocas certas do ano, né? Agora virou primavera, começou a chover, então a gente teve um ano muito bom de estações bem definidas. Então a produção lá é café arábica, fino, muito café natural, sem cereja. O cereja é produzido também, mas é por escolha do produtor. Eu quero fazer um cereja, não é uma necessidade que nem é aqui. O café natural ele já sai de uma qualidade boa. E não tem conilon lá no sul de Minas. E é um mercado muito maduro já, né? Então, produtores grandes, cooperativas muito fortes, todo mundo está lá, você não tem nada escondido ali, tem um cantinho que ninguém descobriu ainda, não. Todo mundo é esperto, os produtores já estão na segunda, terceira, quarta geração. Essa quarta geração já foi para faculdade, já voltou, já está usando drone na lavoura, já está implementando sistema de gestão, e certificação lá já é um assunto antigo. Tem gente lá que já tem 15 anos de certificação, então é um mercado muito maduro, é uma região muito madura nessa parte do café. Que legal. Que, né, reforça a qualidade do produto, né, dos nossos produtos. Muito legal. Não, e a gente teve um evento interno do Café de Saber, que o Samarone compartilhou com o pessoal do Grupo Tristão várias coisas sobre o café, que foi muito legal de participar. Foi muito legal, né? O Samarone, ele ficou preocupado com aquilo lá, mas Samarone, quando a Camila falou com a gente, eu falei, Samarone, isso aí, se você precisasse falar amanhã, você falava. Exato. Porque não tem. Ele falou, não, mas estruturar é tranquilo, você vai fazer, você vai montar, se quiser o auxílio visual, mas o conteúdo, você pode falar agora, pega o telefone e vai falar, você vai explicar tudo, porque não tem segredo para você. Sim. Foi muito legal. Foi muito legal ter a participação dele, assim, né, trazendo um pouquinho também do olhar para a unidade de Varginha, como que as coisas acontecem, porque também às vezes a gente está muito aqui no nosso, né, ambiente, não sabe como que todo o processo para chegar até aqui, até a indústria, enfim. Então foi uma oportunidade muito bacana, a gente teve vários feedbacks positivos, né, para quem da empresa, né, da Real Café e da Tristão, conseguem acessar esses conteúdos através da Engage. E pra quem tá fora, infelizmente, a gente vai... Fica pra uma próxima. Samarone, queremos você aqui. Exatamente. Schneider, falamos aí como que foi o seu processo de início, de jornada de trabalho, o seu processo de transição, né, de sucessão, saindo da mesa de café, gerenciando uma filial, e a gente sabe o tamanho disso tudo. Falamos bastante aqui de Varginha, da unidade, né? Temos muitas curiosidades, vontade de ir lá conhecer também, né? Porque a gente vê foto, a gente conversa com vocês. E sonhos e objetivos? Olha, quais estão aí na sua mente? Não sabia que a gente ia aprofundar assim. Olha, eu sou uma pessoa muito, muito feliz na minha vida, em todos os aspectos. Então... eu falo assim que os meus sonhos já não são mais tão meus, são mais para as minhas filhas. Legal. Então eu acho que eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já conquistei. Ontem, o evento que me trouxe aqui, o Márcio encerrou chamando o Sérgio e até emocionado, agradecendo ao Sérgio pela oportunidade, porque eu acho que ele falou que o que a gente precisa no mundo é de oportunidade. E eu também, assim, a nossa história não é similar, mas é parecida em alguns, porque ele entrou na empresa muito novo, o Márcio, e eu também entrei novo, relativamente novo. Eu entrei, saí e voltei. Ele entrou com 15 anos e ficou direto, né? Mas eu já era filho de um funcionário da casa e me foi dada a oportunidade. E eu aproveitei essa oportunidade, é o que a gente precisa. Então, os meus sonhos são mais para as minhas filhas, que eu criá-las, que elas consigam perseguir os sonhos delas.
Porque os meus, eu acho que eu até já, em boa parte, já superei. Legal. Casei bem, vim pra cá e casei aqui, construí a família aqui e levei pra lá. A minha filha mais nova, as duas nasceram aqui no Espírito Santo. Né? A minha esposa também é capixaba. E elas nasceram aqui, quando a gente mudou pra lá, a minha mais nova estava com 3, 4 meses. E a Sofia, a mais velha, estava com quase 3 anos. Então, eu não tenho assim, nenhum grande sonho. Eu gosto do que eu faço, eu acho que tenho que ajudar enquanto eu puder ajudar. Eu já conversei algumas vezes que eu acho que nessa vida a gente está aqui para servir, no sentido bem nobre da palavra. A gente tem que servir as pessoas que nos cercam, a gente serve a empresa, a gente tem que ser útil, a gente tem que buscar participar não só na vida profissional, em casa, mas na comunidade também. E eu gosto disso. Eu estou me envolvendo pela empresa no Centro Comércio Café de Minas Gerais, que eu acho que a gente tem que participar como empresa Tristão, uma empresa muito, muito tradicional, com uma história muito bonita e muito importante. A gente sempre que visita alguém é extremamente bem recebido. Quando você fala que você era Tristão, você nota uma mudança na atitude das pessoas. A gente viajou recentemente, foi até uma comitiva daqui para lá para a gente visitar alguns armazéns, e tem alguns momentos ali que você vê que tem uma deferência. Claro, as pessoas são educadas de um modo geral, mas uma deferência pela Tristão. A Tristão vai aqui. Não, vão receber porque é a Tristão que está vindo. Então, eu acho que a gente tem que fazer uso dessa percepção e também ajudar o mercado, ajudar o setor. E o meu sonho é esse, é continuar fazendo o que eu faço, fazer mais, cada vez mais, tentar ajudar mais, tentar ser mais útil para a empresa, ajudar a empresa nas suas dificuldades, e criar bem minhas filhas e vê-las voar. Eu acho que é basicamente isso. Que legal. Muito bacana. Muito legal, muito bacana mesmo. Schneider, como a Camila falou, a gente já falou de tudo um pouco. Mas e quando você bate o ponto? Quando você sai da empresa, encerrou a jornada do Schneider, quando é o Ricardo, o que você gosta de fazer? Olha, na realidade eu tenho feito muito antes do ponto, né? Mas tudo bem. Depois do ponto eu vou para casa, depois do ponto é o momento família. E aí com 2 crianças, não pequenas, mas uma está com 9 e outra está com 11, a rotina escolar ainda é intensa, né? E não é só escola, é inglês, é música, é atividade física, então... Haja energia. Haja energia. E então as noites são ali em casa, tentando ajudar de alguma forma. Mas os meus hobbies hoje em dia são voltados mais para o esporte. Legal. Eu gosto de esporte de modo geral. Eu sou bem competitivo quando é necessário, e o esporte é uma válvula de escape para isso, né? Então, mas para o esporte você precisa cuidar da saúde. Então eu sempre lutei com a balança. Achei finalmente, acho que demorei uns 35 anos para encontrar esse caminho, mas acho que uma hora a gente chega, né? Achei um equilíbrio e de cuidar, de colocar uma rotina, fazer academia e fazer o esporte. Aí o esporte, você vê o efeito da academia, aí é todo um ciclo virtuoso, né? E então eu jogo futebol, jogo squash, academia regularmente. E leitura. Eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de ler, é um hábito diário que eu tenho. Além de ler o dia todo, à noite também eu sempre tenho um momento antes de dormir, leitura. Eu gosto me ajuda a desligar a cabeça do dia, fechar o dia. Então qualquer leitura um pouco mais técnica é durante o dia, e à noite eu gosto de ficção histórica. Legal. Releio livros regularmente,
para reviver o que ele me remete da época que eu li. Que bacana. Então é um prazer muito grande. Eu gosto muito de ler. Hoje leio muito menos do que eu lia, porque a velocidade já não é a mesma. Eu chego mais cansado, tenho menos energia, mas eu lia. Teve uma época que eu estava lendo 8, 12 livros por mês. Tem um livro marcante para você? Então, livro marcante, eu tenho autores marcantes. Todos os livros do Bernard Cornwell, para mim, todos que ele já lançou eu li. E alguns eu li mais de uma vez. Tem séries de livros dele, são 20 livros que eu li o primeiro, aí saiu o segundo, aí eu li, saiu até o quarto. Aí demorou um pouquinho a tradução do próximo, aí quando saiu o quinto eu falei, vou ter que reler, 1, 2, 3, 4. Aí demorou um tempo, saiu o sexto, eu li 1, 2, 3, 4. Tem que maratonar os livros também. Nessa época eu conseguia fazer isso. Que eu lia, numa semana eu lia 2 livros, às vezes 3. Hoje em dia já não dá pra fazer isso mais não. Mas todos os livros dele eu gosto. Mas é mais um tema. Esse tema é um tema que eu acho muito interessante. Ficção histórica, a parte... você aprende sobre... Ele tem um jeito de escrever que ele é muito fiel. E ao final tem sempre uma nota histórica. Então ele fala assim, essa batalha aconteceu. Esse personagem não eu trouxe esse para cá, ele está vindo outra coisa. Mas a batalha aconteceu. A sequência dos fatos foi assim. Esse problema realmente teve. Então é uma forma de você de aprender até também, uma forma mais lúdica, mais divertida, mais legal. Então fica a indicação de livro Bernard aí. Cornwell, qualquer um deles pode pegar. Tem a assinatura do Schneider lá, ó. Tem. Aprovado. Aprovado. Schneider indica. Schneider, já chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, foi um prazer ter você aqui. Um bate-papo bom, uma prosa legal, que a gente queria aqui mais tempo. Mas pra gente fechar, quem você convidaria para uma pausa pro café? Essa pergunta vocês não me avisaram antes. Avisaram no começo, eu tive pouco tempo para pensar. Mas não foi difícil não. Eu acho assim, eu ainda estou novo, apesar de tanto tempo de empresa. E tenho minhas referências e eu converso bastante até com elas ainda hoje, graças a Deus. Mas eu acho que quem eu convidaria é alguém que eu já não tenho mais. Então, e é um cara do café, uma amizade não improvável, mas não comum. Ele era foi um representante nosso nos Estados Unidos, o Paul Layton. Ele era um cara muito diferente, ele era de qualidade, ele tem uma história mais velho, ele devia ter eu acho que ele tinha uns 30 anos a mais que eu. E era um cara fascinante, uma figura incrível. E ele participou da fundação da Associação de Cafés Especiais Americana. Teve uma história de vida muito diferente, músico, apaixonado por café. Ele tinha um lado mais artista do que o pessoal do café normalmente tem, que é mais negócio e tal. Ele tinha essa veia artística. A Tristão até em algumas situações pediu para ele descrever alguns cafés, alguns padrões nossos. E ele é um cara que eu tive um contato por causa do trabalho. Ele vinha ao Brasil eventualmente para visitar a lavoura, trazer alguns clientes. E a gente ali surgiu uma amizade. E quando eu saí aqui da mesa de operações e fui para Varginha, a gente perdeu um pouco o contato. Que ele não era muito tecnológico, então ele não usava WhatsApp, ele não gostou do WhatsApp. Até algumas vezes eu falei para ele instalar, ele instalava, ele não usava, mandava mensagem, ele não via. E ele gostava de conversar ao telefone. E aí ele teve... a gente foi perdendo esse contato. E ele também teve um problema de saúde que impediu ele de viajar. E aí quando ele tratou, foi um câncer, fez transplante de medula, um negócio muito, assim, improvável também de recuperação chance de recuperação muito baixa. Ele recuperou e tudo, passou uns anos, ele faleceu, teve um infarto fulminante e faleceu. E é um cara que foi o primeiro amigo que eu perdi. Porque meus amigos são da minha idade, já perdi parentes, avô, avó,
Mas amigo mesmo, foi o primeiro que eu perdi. E aí pela primeira vez eu tive aquela sensação de, putz, eu perdi, eu devia ter me esforçado mais para conversar com ele. Tinha tanta coisa, tanto assunto, e de vez em quando eu me pego, putz, o Leiton não tá aí mais. E é um cara que sempre a gente encontrava, a gente conversava demais. Então, certamente ele, podendo, eu convidaria ele para uma pausa para o café. Isso aí. Que legal. A gente termina então com essa reflexão, né? Da gente aproveitar o hoje. Sim. Exatamente. Se esforçar cada vez mais pra gente estar próximo dos nossos. Isso é verdade. Muito linda a reflexão. Isso aí. Aproveitar todas as pausas pro café. Aproveitar todas as Exatamente. pausas, todas as oportunidades Isso aí. de pausa pro Não café. pode deixar passar, não. Schneider, como a Camila falou, muito obrigado pela sua participação. Que conversa legal, que conversa bacana. Pessoal, espero que vocês gostem. Pessoal, muito obrigada. Schneider, obrigada demais. Um abraço especial pra galera de Varginha, Isso aí. aproveitando. Vai ouvir. Muito bom. Tem que ouvir. Até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau.